Presos escaparam de celas e tomaram uma galeria após falha na cadeia pública de Porto Alegre. O Sindicato da Polícia Penal alerta para o despreparo de agentes em início de carreira que são designados para trabalhar no presídio. Até porque o presídio foi recém-inaugurado. Foi gasto uma grana nesse presídio. Reportagem no ar. Quase 230 presos conseguiram escapar das celas e assumir o controle de uma galeria dentro da cadeia pública de Porto Alegre, após uma suposta falha de segurança. A apuração é do jornal Correio do Povo. O caso aconteceu no dia 1º de outubro, na Galeria 4, num módulo que é controlado por uma facção criminosa. Eles não chegaram a ultrapassar o último portão de segurança. Tudo começou durante o recolhimento das panelas no fim da refeição. Os presos conseguiram subir nas grades das celas e destravar as trancas que ficam no piso superior. Os cadeados estavam apenas pendurados, mas não fechados. A ação durou cerca de 45 minutos, um tempo em que a área ficou sem vigilância. A ação dos presos também não foi percebida pelas câmeras de monitoramento. Com as portas das celas abertas, os detentos fizeram até exigências para a Polícia Penal. Após o episódio, o supervisor responsável pela galeria foi afastado. Para o presidente do Sindicato da Polícia Penal do Rio Grande do Sul, a punição foi injusta. Injusta, porque provavelmente ele seja, porque não foi divulgado o nome, talvez ele seja um colega com pouca experiência e sem capacitação. Isso que a gente tem reclamado, que nós precisamos ter o quê? Para ocupar os cargos de gestão, o servidor deveria ter um X tempo, tipo para ser supervisor, 4 anos de Estado. Para ser diretor, no mínimo 8 a 10 anos de Estado. E assim sucessivamente, pois para ocupar estes postos de gestão, tu tem que conhecer a função afim. O sindicato também relaciona as supostas falhas na segurança à falta de experiência de servidores que atuam na cadeia pública. É um presídio novo, foi inaugurado inclusive com colegas que saíram do curso de formação agora. E isso é muito ruim, porque a gente aprende a lidar com a massa carcerária através do tempo, através do empírico, do aprendizado do lidar no dia a dia. Quando o servidor ele entra novo no sistema, ele, digamos, é inocente para verificar que, olha, ali tem um vão muito grande, precisamos fechar na estrutura. Existem falhas, às vezes, nos projetos e na construção, que servidores com maior experiência poderiam analisar e dizer, olha, precisa melhorar nisso, precisa ter aquela questão de segurança. Só que o governo, o formato que ele está colocando, ele está segregando guardas mais antigos e guardas mais novos. Ele não fez nenhuma mescla para trabalhar aí no presídio central, ele colocou apenas guardas novos. Isso é ruim. Claro, é péssimo, pois tu aprende a trabalhar com o passar dos anos, né? Tu não sai da escola penitenciária sabendo trabalhar. Por meio de nota, a Polícia Penal informou que a nova cadeia pública de Porto Alegre funciona normalmente com a ocupação gradual das galerias. Em relação ao episódio ocorrido em 1º de outubro, disse que não houve rebelião, fuga ou tomada de galeria. Durante a refeição, presos permaneceram no corredor e se recusaram a voltar para as celas, mas o ambiente foi controlado sem necessidade do uso da força. Ainda segundo a nota, não houve concessões aos presos. Também em nota, a Associação dos Policiais Penais do Rio Grande do Sul disse que o episódio não se trata de um erro isolado e que a Superintendência dos Serviços Penitenciários continua colocando em cargos estratégicos pessoas sem experiência, apesar dos alertas. A cadeia pública de Porto Alegre, que funciona onde ficava o antigo presídio central, foi inaugurada no dia 10 de setembro, há pouco mais de um mês. Olha, foram gastos na cadeia pública de Porto Alegre quase 140 milhões de reais. E havia, obviamente, essa necessidade para a remodelação da cadeia pública, que era um amontoado de preso ali, com a mínima segurança em condição de trabalho, né, para o agente penitenciário. O que precisa ser feito? A apuração exata. Houve falha técnica na nova cadeia?
Houve falha do sistema de segurança? Houve falha dos novos agentes penitenciários? Primeiro a gente precisa saber exatamente isso. Agora, não dá para colocar toda a culpa também no agente penitenciário. Se tem falha no sistema de segurança, não é obrigação do agente penitenciário apontar, mas tem falha ali. Mas ele não é o técnico, não foi ele que construiu. Não dá para jogar toda a culpa também no agente penitenciário. Precisa saber o que de fato aconteceu. Se foi uma falha do sistema de segurança, então tem que se corrigir essa falha. Agora, claro que todo agente precisa de treinamento, até porque é uma profissão de risco.